Boa noite, amigos. Hoje nós vamos fazer um editorial a respeito da tragédia no Ninho do Urubu. No ano passado, exatamente um ano atrás, eu me vi na posição de dar a notícia da tragédia e foi uma coisa, sem dúvida, a coisa mais difícil esportivamente que eu tive que fazer na minha vida, porque foi a coisa mais difícil que eu passei na minha vida esportivamente. Eu, se vocês ainda não sabem, eu joguei na categoria de base de vários clubes no Rio de Janeiro e de alguma maneira me senti na posição daqueles jogadores. Eu, em determinado momento da minha vida, por muitos anos da minha vida, eu tive os mesmos sonhos, as mesmas aspirações e passei pelas mesmas dificuldades. E uma tragédia como essa poderia ter acontecido comigo, com pessoas que eu conheci. Claro, era uma outra época, um outro tempo, mas os sonhos eram os mesmos. Se tornar, de alguma maneira, em algum tempo, um jogador de futebol profissional. Então, toda a minha opinião é baseada nesta vivência, na vivência que eu tive. E alguns outros detalhes. Rapidamente, eu estive na inauguração do novo CT do Flamengo. E num determinado momento a gente viu lá as instalações. A gente não visitou as instalações dos meninos, mas a gente viu. E os meninos estavam separados, eles não puderam se juntar à festa, e eles estavam separados através de uma pequena corda, né, por trás, olhando a festa de longe, e nós vimos essa cena 2 vezes, e foi uma cena que, por si só, antes da tragédia, já foi comovente, né? Pô, os caras, que coisa esquisita. Enfim, isso é uma adicional emocional, porque isso aconteceu algumas semanas antes da tragédia, e a gente comentou a respeito disso. Pô, você viu que coisa, antes da tragédia. Então vamos à minha opinião. A questão da indenização. Indenizações, na verdade. A questão da indenização é uma questão pessoal entre a família e o Flamengo. O Flamengo não está se omitindo a pagar. O Flamengo, os diretores do Flamengo não podem pagar simplesmente o quanto as famílias estão pedindo. Não é assim que funciona. O dinheiro não é deles, né? O dinheiro é do Flamengo. É uma decisão que precisa ser tomada pelo clube inteiro. E a questão dos valores que as famílias estão pedindo, e eu ouço isso com muita frequência de torcedores do Flamengo, é que as famílias e os advogados estão sendo gananciosos porque jurisprudência de Mariana. Não existe jurisprudência na valorização da vida. Ou seja, ninguém tiraria da minha cabeça que se meu filho tivesse morrido dentro do maior clube do Brasil, do clube financeiramente mais rico do Brasil, que esse menino não fosse ser um atleta profissional de sucesso. Ele seria, na cabeça de qualquer pai. Não há estatística que vá demover essa ideia na cabeça de qualquer pai. Nenhuma. Qualquer pai acredita piamente, e com toda razão, e assim tem que ser, que o seu filho será um novo Vinícius Júnior, um novo Neymar. É assim que eles pensam. E se o custo, o valor que esse menino fosse gerar, fosse proporcional ao talento que ele tem, o que ele poderia ter pelo esforço que ele estava tendo de morar dentro de um clube, essa discussão eu não vou me meter. Eu acho que os pais têm direito de cobrar o quanto eles quiserem. Eu nunca vou chamar nenhum pai de ganancioso, nenhum advogado de ganancioso. O Flamengo tem todo o direito de não concordar. E eu acho perfeito a justiça ter sido envolvida, porque é a justiça que vai determinar o valor. O valor é esse. O Flamengo paga. E acabou. Essa discussão da indenização, eu não me meto. Eu acho que é uma vergonha para o torcedor de qualquer time se meter. Torcedores do Flamengo dizendo que é ganância e torcedores de outro time dizendo que é pouco. Isso não refere-se a ninguém. Isso é uma decisão de cada família e o clube aceita ou não. Se não aceitar, porque acha demais ou porque acha de menos, não interessa, vai à justiça. Quem vai determinar a justiça? Ponto final. O Flamengo não vai se omitir de pagar. Mesmo que isso afete o clube em determinado momento, dependendo de quanto for pago para as famílias. É a primeira questão. A segunda questão foi o que aconteceu ontem na proibição da visita da família e a declaração terrível, despreparada, amadora do presidente do clube, que disse por um
canal aí do YouTube que deveria também ter questionado com relação a isso, dizendo que havia uma liberação depois das 4 horas da tarde, por conta que todos seriam liberados depois das 4 horas da tarde, depois da saída do time para o jogo. Que jogo, meu amigo? Qual jogo? Que jogo nós estamos falando? O que está se dizendo é que o jogo é mais importante do que o desejo da família de ir ao local onde um filho ou um sobrinho tenha morrido. E eu não estou culpando o segurança do clube que evitou a entrada, claro que não, ele está cumprindo ordens, mas é um absurdo que não tenha um telefone deixado na recepção, um contato para que aquele segurança ligasse para um diretor e dissesse: pelo amor de Deus, tem uma tia aqui do menino que chegou inesperadamente, será que não dá para alguém liberar ela de entrar? Estavam todos na mesa, ninguém tinha voz de comando. Se precisasse de alguém em determinado momento por urgência, quem responderia? Porque eram todos os diretores do Flamengo, todos incapazes de atender o telefone. Então, a mensagem que foi dada pelo presidente do clube é que um jogo do Campeonato Carioca, cujo time era um time, terceiro time, era o time C, estava disputando, a concentração, que não tem nada a ver com o espaço, são prédios diferentes, ia ser atrapalhada pela visita de um parente que inesperadamente acordou de manhã e falou: vou visitar o local, faz um ano, vou lá hoje. Será que não vão me deixar entrar? Não é possível. Isso é um absurdo. E mesmo que fosse a final do Campeonato Mundial, a dor dessa família, dessa tia, desse pai, desse avô, quem quer que seja, é muito maior do que qualquer jogo que o Flamengo tenha jogado na história do próprio Flamengo. Isso é uma vergonha. A mensagem é uma vergonha. Também é uma vergonha aquela entrevista patética que os diretores do Flamengo deram. Inaceitável. E para concluir, eu tenho uma série de perguntas que eu gostaria de deixar no ar. A primeira: qual é a posição do Flamengo? O Flamengo não é culpado de nada? Se o Flamengo não é culpado de nada, o Flamengo está ajudando a achar quem é o culpado? Houve uma sindicância interna no Flamengo para determinar quem é o culpado dentro do clube, quem foi o culpado dentro do clube de aceitar que um prédio tenha sido ocupado sem as condições mínimas de ocupação? Porque não adianta nenhum torcedor dizer que havia condição mínima, porque não havia. Não havia. O prédio é simples, é tão simples quanto o nome da documentação diz: habite-se, ou seja, seja habitado. Aquele prédio não tinha o habite-se, ou seja, não poderia estar sendo habitado. Ponto final. Estava irregular. Havia mais de 30 notificações. Quem do clube falou: não, tudo bem, eu seguro a peteca. Se der algum banzé, a responsabilidade é minha. Alguém falou isso. E se ninguém falou isso, quem estava ciente de que o prédio não tinha habites? O Flamengo fez uma sindicância? O Flamengo está fazendo uma sindicância? O Flamengo demitiu alguém? O Flamengo indicou algum nome à justiça para ser investigado? Essa é a postura que o time deveria, que o clube, não o time, desculpa, que o clube deveria ter. É essa postura que os diretores atuais do Flamengo deveriam ter. E a minha pergunta, eu mantenho: o Flamengo está ajudando a localizar o culpado? Porque no frigir dos ovos, eu quero ver gente na cadeia. Essa é a única reclamação que eu faço. Eu não estou me metendo nas indenizações, eu quero saber quem vai para a cadeia. Porque 10 pessoas morreram. 10 pessoas morreram num prédio irregular. Eu quero saber quem vai para a cadeia. E eu não quero saber se é o funcionário que estava tomando conta dos meninos ou se é o presidente do clube. Eu não quero saber, não há distinção de cargo nessa situação. A coisa mais importante é o clube colaborar aberta e transparentemente para aliviar a dor da família. Não estou falando da indenização. Aliviar a dor da família, ou seja, querem visitar? Vão visitar a hora que vocês quiserem. E para achar os responsáveis e ajudar a condenar quem, de alguma maneira, direta ou indireta, de forma culposa ou dolosa,
foi responsável pela morte de 10 pessoas. 10 meninos que um dia sonharam em ser um jogador de futebol, como eu sonhei há 30 anos atrás. Só isso que eu quero, é saber quem é o culpado, o que o Flamengo está fazendo para identificar o culpado por essa tragédia. Enquanto eu não ver essa vontade, e enquanto eu ver apenas o Flamengo justificando, dizendo que está dando todo o apoio, pagando 5 ou 10 mil reais por cada família, isso para mim continua sendo uma vergonha, um assinte e um desrespeito à instituição Flamengo, que é muito maior do que isso, porque no frigir dos ovos, me parece que está todo mundo com medo, porque nós ouvimos no depoimento do Bandeira, na CPI, uma declaração que para ser ruim tem que melhorar muito. Eu não prestei minha solidariedade antes porque eu não era o presidente do clube e não tive contato com vocês. Que tipo de ex-presidente que entra para a história do clube como um dos maiores presidentes, ou o maior presidente na reestruturação do clube, é incapaz de demonstrar solidariedade só porque não é presidente? De tentar procurar as famílias, se colocar à disposição, figura emblemática, que teve seu nome cantado nas arquibancadas em Lima, não pode demonstrar solidariedade antes para as famílias. E eu peço aos amigos que estão na internet junto com a gente, que ao invés de criar um movimento irracional de defesa ou ataque ao Flamengo, que é o que a gente vê YouTubes, twitteiros, instagrameiros que cobrem o Flamengo, defendendo o Flamengo, incitando uma defesa irracional, e se vê os mesmos atores, mas de outras torcidas, atacando o Flamengo de forma louca, insana. É momento de sermos racionais e ajudarmos a melhorar o país através de uma investigação séria que coloque na cadeia quem foi responsável por esse crime, que aconteceu no Flamengo, mas que poderia ter acontecido em qualquer outro clube. O Flamengo, por incrível que pareça, tinha uma das melhores instalações, né, para as bases. Nos outros clubes são piores do que o do Flamengo. Então, lembremos, todas as vezes que nós fomos nos manifestar a respeito do assunto, só há uma prioridade. É as famílias. É como as famílias estão sentindo, passando com a perda que eles tiveram. É a única coisa que importa. Nada mais importa. Não importa o jogo contra o Madureira, não importa o jogo contra o Liverpool, não importa acesso ao local, não importa o valor da indenização que as famílias estão pedindo. A única coisa que importa é a dor das famílias e como nós vamos, como uma sociedade organizada, amenizá-la. Muito obrigado, desculpa esse vídeo pesado, mas é importante que esse canal se posicione a respeito da tragédia do Ninho do Urubu. Muito obrigado, fique com a gente, até mais.